Bom, vamos começar então? Sejam todos bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e eu comecei esse canal para falar sobre propósito e para ajudar pessoas comuns a se alinhar na busca do seu propósito e conseguirem viver o seu propósito e ter realização na vida. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de um ingrediente muito importante na busca do seu propósito. Eu coloquei, como título, um ingrediente vital para você viver o seu propósito. Então vamos lá. Como que eu vejo essa jornada do propósito? Eu vejo essa questão toda de buscar um propósito e de conseguir viver o seu propósito, eu vejo muito mais como o caminho do que o destino. E nesse caminho, muitos ingredientes vão estar presentes nessa jornada. E o que eu vou falar hoje é um ingrediente que eu considero sim bem vital, um ingrediente que em todas as jornadas de pessoas que fazem a diferença no mundo, ele está lá, ele é bem nítido e ele ajuda muito nesse caminho de ter uma vida de realização, de ter uma vida de conseguir viver o seu propósito. Então, quando eu falo do ingrediente, não é nada assim que é uma obrigação, não veja isso como uma parte negativa, como uma obrigação de um peso, de uma coisa que se eu não tiver eu não vou conseguir. Mas, naturalmente, ele vai fazer parte do caminho. Ele não é um fardo, ele é uma coisa, é mais como se fosse uma ajuda do que um fardo. Então vamos lá, o que eu quero dizer com o ingrediente vital? Eu vou deixar um pouco de suspense, eu vou deixar um mistério aí para vocês irem sacando as nuances disso, de qual que é esse ingrediente aos poucos. Mas como eu falei, ele é bem constante na história de pessoas que vivem seu propósito e que tem um impacto positivo, que fazem diferença no mundo. Esse ingrediente ele é na verdade uma escolha, mas ele não é pura e simplesmente qualquer escolha. E para falar que ingrediente é esse, eu vou contar uma história. Na verdade é um estudo, né? É a história de um estudo que aconteceu na Academia de Música de Berlim em 1990. O que aconteceu lá na Academia de Música de Berlim de 1990? Eles fizeram um estudo, três psicólogos fizeram um estudo e nesse estudo eles separaram todos os músicos que estavam lá nessa academia, todos os músicos que faziam parte, né, da Academia de Música de Berlim, eles separaram os músicos em três grupos. Então, o primeiro grupo, eles colocaram os melhores alunos, aqueles que eram as estrelas, claramente eram os melhores, eram os que estavam ali no caminho para tocar em nível mundial, eram aqueles fora da curva, os melhores de todos. Então, esse era o primeiro grupo. O segundo grupo dos alunos lá da Academia de Música de Berlim eram os alunos bons, eram os alunos que eles tinham bons resultados, eles seriam bons músicos, mas não seriam as estrelas, né, os melhores do mundo a performar em nível mundial. E o terceiro grupo eram os que dificilmente seriam profissionais no ramo da música, mas eles seriam professores, bons professores de música, eles tinham um nível aceitável de prática. Então eles dividiram nesses três grupos para fazer um estudo para entender o que levou essas pessoas a uma ser melhor que a outra e tudo mais. Então, para todos esses alunos, eles fizeram uma pergunta. A pergunta foi, ao longo da sua carreira, quantas horas você praticou? Então, vamos lá, eles começaram a construir uma base de dados. Então, o primeiro ponto em comum que eles descobriram é que todo mundo tinha começado mais ou menos aos 5 anos de idade, e nessa época, aos 5 anos, eles praticavam de 2 a 3 horas por semana. Todo mundo praticando igual. 5 anos de idade, 2 a 3 horas por semana. É o que normalmente uma criança pequena pratica. Entra na aula de música e começa a ter intimidade com o instrumento, vai desenvolvendo ali sem pressa e tudo mais. 2 ou 3 vezes por semana, 1 hora cada vez. Então, mas ali eles já começaram a ver algumas diferenças. Então vamos lá. O grupo número 1 das estrelas, dos melhores, o que eles perceberam? Aos 9 anos, esses alunos eles já tocavam ao torno de 6 horas por semana. Então, não mais de 2 a 3, mas 6 horas por semana.
Continuando no grupo dos melhores, aos 12 anos, eles já tocavam na média de 8 horas por semana. Aos 14 anos, eles já tocavam 16 horas por semana. 16 horas por semana já é bastante coisa. E aos 20 anos, eles já tocavam 30 horas por semana. Então, mais ou menos aos 20 anos, eles já tinham um total de 10 mil horas de prática. Então, vamos passar agora para os bons. Os bons, eles fizeram esse mesmo detalhamento da jornada deles, eles descobriram que os bons, aos 20 anos, eles tinham mais ou menos 8 mil horas de prática. E o terceiro grupo, vamos falar que seria dos futuros professores de música, aos 20 anos eles tinham 4 mil horas de prática. E depois eles se aprofundaram mais nesse estudo, eles descobriram que os amadores, eles normalmente praticam 3 horas por semana. Então, aos 20 anos, mesmo ele tendo começado cedo, um amador normalmente, com 3 horas por semana, ele chega aos 20 anos com 2 mil horas de prática. Então, uma conclusão interessante que eu tenho para trazer aqui desse estudo é que eles não encontraram nenhum caso que era o talento natural. Existe o tal do mito do talento. Porque o fulano ele é talentoso. O fulano ele é fora da curva, mas ele também nasceu com talento. Nasceu com talento, então é natural para ele, funciona. E de todos os alunos, nenhum era esse caso. Nenhum era um caso de talento natural. Então, nenhum tinha um alto nível sem ter colocado muitas horas naquilo, sem ter colocado muito esforço naquilo. Esse insight, essa história que eu estou contando para vocês, na verdade, ele vem de um livro que eu li que chama Outliers, do Malcolm Gladwell, onde o cara, ele nada mais, o que ele fez nesse livro é nada mais de compilar vários fatores que são marcantes nas jornadas de grande sucesso e nas pessoas que realmente fazem diferença do mundo e são os melhores no seu nicho, melhores nos ramos onde eles atuam. Então, nesse livro, ele fala sobre uma perspectiva científica desses estudos e ele fala que pesquisadores, neurologistas dessa área que estuda a expertise, que é o fato de você ser bom em alguma coisa, eles têm uma conclusão muito clara, a ciência chegou a uma conclusão muito clara, que é a excelência em qualquer nível, em qualquer coisa, a nível mundial, a nível internacional, ela tem um fator, ela tem um requisito básico, que é 10 mil horas de prática. Então, desde compositores, jogadores de basquete, escritores de ficção, pianistas, jogadores de xadrez, até mesmo mestres do crime, igual aqueles vídeos, aqueles filmes que a gente vê, né, de Casa de Papel, 11 Homens e um Segredo, aquele tipo de planejamento, aquele tipo de performance que, querendo ou não, o cara planejar para roubar um banco central igual roubaram lá, se não me engano, Fortaleza, que até fizeram um filme uma vez. Até mesmo esse tipo de atividade exige uma prática, exige um planejamento, exige horas de esforço colocadas naquilo. E chegaram na conclusão de que esse número ele funciona como se fosse até um número mágico, que é o número das 10 mil horas. Em todos os estudos que eles fazem, esse número ele volta à tona o tempo todo. Quando eles dissecam, eles estudam e eles vão aprofundando, eles falam, então peraí, então esse cara ele começou aqui, então ele praticou assim, praticou assado e tal, nessa época ele fez isso, ele fez aquilo. E no final da conta, tudo bate, tudo volta nessas 10 mil horas. O que são então as 10 mil horas? Para colocar de uma forma simples, são 3 horas por dia ou 20 horas por semana durante 10 anos. Então, quando eu falei lá, né, do título desse vídeo, né, um ingrediente vital para você viver seu propósito, para você ter realização na vida, eu falei que esse ingrediente ele é, na verdade, uma escolha. Então, que escolha é essa? É nada mais do que a escolha do que você está disposto a colocar as suas 10 mil horas de prática para que você tenha uma performance surpreendente, uma performance fora do normal em alguma coisa.
Esse é um grande ingrediente que está presente em todas as histórias de sucesso. E a gente vai falar de algumas histórias aqui também. Então, qual que é a grande sacada que eu tenho para passar no vídeo de hoje? O que isso tem a ver com propósito? O que acontece, gente, é que a gente não consegue gastar 10 mil horas em alguma coisa se você não tiver um senso claro de propósito. A gente não consegue abrir mão de 3 horas, de 20 horas por semana durante 10 anos se você não estiver gostando muito do que você está fazendo, se você não estiver muito conectado com o que você está fazendo, com os resultados que aquilo é capaz de trazer, seja para você, seja para o mundo. Então, para você conseguir escolher alguma coisa, você precisa ter, talvez até inconscientemente, ter feito um trabalho de aprofundamento de alguma forma. Seja refletindo sobre o seu propósito, ou seja buscando alguma coisa que você gosta, buscando seus valores, buscando o que você tem interesse, buscando autoconhecimento, buscando uma paixão, porque sem profundidade ninguém consegue. Isso não é uma coisa que você tem como forçar alguém a fazer. Gastar 10 mil horas numa coisa que ela não tem interesse. É impossível. Então, se você não realmente tem uma profundidade no que é importante para você, na habilidade que você enxerga um potencial de fazer você feliz e de, quem sabe, fazer outras pessoas felizes, a gente falou nas outras lives, de trazer valor para o mundo, você precisa de profundidade, você precisa de ter essa reflexão, de buscar lá no fundo o que tem esse valor. Porque para gerar o valor, quando eu falo gerar valor para o mundo, para os outros, é necessário uma habilidade. Para ter uma habilidade, é necessário prática. Quantas horas de prática? 10 mil horas. Essa é a grande sacada. Então, demora mesmo. Nada é fácil, né? Igual eu falei na semana passada, se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, vamos falar de uns exemplos aqui, de uns casos onde o cara estudou e ele relata no livro, e são histórias bem interessantes. Então, vamos lá. A primeira história que ele conta é a história do Mozart. O Mozart, ele foi, quem estuda música sabe que o Mozart ele foi talvez o maior prodígio musical da história da humanidade. Por quê? Porque é sabido que aos 6, 7 anos ele já compunha e ele foi um músico genial. Então o que acontece? Esse cara desse livro, o que ele fez? Ele pegou essas histórias e foi dissecando para entender o que tinha acontecido. Ah, não, porque o Mozart é o gênio dos gênios da música, porque o que o cara faz é fora da realidade, ele já nasceu com talento, ele é genial, ele é isso, ele é aquilo. Aí ele falou, então tá, vamos lá ver a história do Mozart. E o que ele descobriu? Ele descobriu que as composições lá que ele tinha feito aos 6, 7 anos, quando o Mozart começou, ele descobriu que essas composições do começo, elas não eram tão excepcionais. Por quê? Porque essas composições eram, na verdade, arranjos de obras de outros músicos. Então, é claro, ele tinha uma habilidade, ele tinha uma facilidade, ele tinha uma vocação, ele tinha talento, mas ele não compôs as melhores obras dele aos 6, 7 anos. Ele tinha uma habilidade que permitia com que ele criasse arranjos muito bons e muito bem feitos para outras obras de outros músicos. Mas os concertos originais do Mozart, os concertos que realmente impulsionou ele para o mundo e que ele construiu a sua reputação de maior prodígio musical da história da humanidade, esses concertos eles foram escritos quando ele tinha 21 anos de idade. Os mais famosos, né? Os que fizeram sucesso de verdade. E como ele tinha começado aos 6, aos 7 anos, aos 21 anos de idade, ele já tinha praticado as 10 mil horas dele. Então essa é a primeira história, a história do Mozart. Qual outra história que ele conta? Ele conta a história de um cara que chama Bill Joy. Esse cara foi um dos maiores programadores de computador que a gente tem notícia. Ele foi o fundador da Sun Microsystems, Microcomputers, um negócio assim, que é uma empresa de informática, uma das mais relevantes do mundo, faz software.
E a história desse cara é interessante, por quê? Ele nasceu em 54, 55, alguma coisa assim. Então, qual que é a história dele? Ele teve contato, ele sempre foi um apaixonado por matemática. E na época lá, na década de 60, 70, o computador era do tamanho de uma sala, era gigante. E um computador custava milhões, custava US$ 1 milhão. Um computador com processamento bacana e tudo mais, que conseguiria fazer atividades relevantes, né? Para praticar programação, você precisava de um computador, e um computador custava US$ 1 milhão. Então o que acontecia? Você pagava por hora. E como que era esse sistema? Você tinha que pagar por hora de uso e tinha uma interface do programador com o operador. Então era um sistema de cartões de cartolina perfurados. Então o cara ele fazia tudo nos cartões de cartolina, entregava pilhas de cartões de cartolina perfurados, entregava para o operador, e o operador era o cara que ia lá no computador em si e fazia e dava aqueles comandos que estavam nos cartões. Ele operacionalizava os comandos para o computador fazer os cálculos. E aí depois disso, o computador tinha que fazer os cálculos, retornar a informação para o cara aí sim saber o que aconteceu com a programação dele, se funcionou, se não funcionou, como que foi, como que não foi. Para quem tiver curiosidade, esse sistema dá para ver claramente no filme, que chama o filme Estrelas Além do Tempo. Ele é um filme muito interessante que conta a história de uma missão da NASA, uma missão espacial da NASA que aconteceu em 62, onde a NASA tinha que mandar uns astronautas e tal para uma estação espacial, e tinham umas mulheres negras que trabalhavam fazendo essa função de trabalhar, de pegar esses cartões, de fazer a programação junto com o computador lá e tudo mais. E eu recomendo muito esse filme, é bem interessante. Então, uma vez perguntaram para esse cara, para esse Bill Joy, como que era nessa época aí, como que era essa história toda da programação lá na década de 60, 70. Aí o cara falou, ó, era a mesma coisa que você jogar xadrez pelo correio. Você fazia um movimento, aí você tinha que esperar uma fila de espera, porque era um computador para uma demanda gigante, muita gente tinha interesse naquilo. Então tinha todo o tempo, além do processo ser demorado, porque você precisava passar os cartões para o operador, tinha uma fila gigante e demorava demais, a demanda era muito alta e ainda mais, se tivesse algum erro, demorava mais ainda. Então eu te pergunto, pô, esse cara foi um dos melhores programadores da história, então naturalmente ele nasceu com um talento, certo? Porque num cenário desse, como que esse cara conseguiria sentar e programar para ter as suas 10 mil horas de prática em programação? Ele já nasceu bom então, certo? Então, qual que é a continuação da história? Em meados da década de 60, essa tecnologia evoluiu um pouquinho e começou a ser possível o compartilhamento do mesmo computador. Então, é como se o computador fosse um terminal, fosse um sistema centralizado, e você conseguiria se conectar a esse sistema e várias pessoas ao mesmo tempo, e você conseguiria ter a resposta em tempo real. Que é como a gente tem hoje. Se você programa um computador hoje, você digita o comando, o computador responde. Então, no meio da década, da década de 60, isso já começou a acontecer. E esse cara, ele fez faculdade na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E no início da década de 70, a Universidade de Michigan, ele tinha um dos centros de computação mais desenvolvidos do mundo. E ele tinha um computador, né, um terminal lá gigante, que conseguia conseguia com que 100 programadores conectassem ao mesmo tempo e programassem compartilhando simultaneamente, 24 horas por dia e tudo mais. E o que acontece? Esse cara, quando ele entrou na faculdade, ele nem sabia de programação. Ele era um fascinado por matemática, ele adorava matemática. E como funcionava? Ele entrou nessa universidade lá de Michigan, e se você quisesse usar esse terminal muito bom que eles tinham lá, que era um dos melhores, tinha um sistema de créditos. Então cada um tinha uma carteirinha, né? Tinha um login, e com o seu login você tinha crédito a X horas de programação no computador. Então você chegava lá, falava, beleza, vou ficar 1 hora
e aí colocava seu nome e sua senha lá e tal, e aí ele debitava dos seus créditos. E depois, na hora que chegava, na hora que dava uma hora, ele deslogava e você ia embora. E se você quisesse gastar os créditos todos de uma vez, você gastava. Mas você tinha que administrar para não ficar sem crédito, né? E era limitado os créditos. Então o que acontece? Esse cara, ele descobriu que tinha um bug no sistema e que se em vez de colocar o número de horas que ele ia ficar, tipo, vou ficar 1 hora, vou ficar 2 horas, se ele colocasse uma letra, o sistema não reconhecia. Então, o sistema não conseguia debitar as horas dele, porque o cara, em vez de colocar 1 hora, ele colocava a letra G. E aí, o negócio, ele não reconhe... como o G não é um número, o negócio dava um pau e ele continuava programando lá o tempo que ele quisesse. E ele ficava lá 8 horas, 7 horas, 10 horas. Então, esse cara tinha acabado de entrar na universidade. Então, aos 17 anos, com esse lance aí, desse gato que o cara fazia lá no sistema, ele conseguia ficar 8 a 10 horas sentado, programando todo dia. E ele matava a aula, e ele esquecia de dormir, ele virava à noite, era uma loucura. E nessa época, ninguém tinha acesso à programação. E o cara, ou seja, ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele teve a sacada certa de burlar o sistema lá de uma forma que ele conseguia ficar lá programando sem ninguém encher o saco dele durante dias a fio, virando noite e tudo mais. Então, foi assim que ele conseguiu praticar as 10 mil horas dele. E aí, quanto mais a programação evoluía, ele estava numa condição que ele era um dos melhores do mundo em programação, porque era tudo muito novo e ninguém tinha acesso a esse tipo de coisa. E esse cara estava na melhor universidade com uma forma de praticar bastante, e aí ele se tornou um dos melhores do mundo em programação. E até hoje ele é reconhecido por isso, pelas contribuições que ele deu, os códigos que ele programou. Tem coisa, eu vi numa entrevista dele que ele fala que se você entrar naquela tela de programação do Mac, até hoje ele vê coisas que foi ele que programou pela primeira vez, foi ele que inventou há décadas atrás. Então não é por acaso, não é tão por acaso essas histórias de sucesso muitas vezes. Uma outra história interessante é a história dos Beatles. Os Beatles, curiosamente, né, antes de contar a história deles, curiosamente, os álbuns que fizeram mais sucesso dos Beatles, eles foram lançados 10 anos depois de formação da banda, que já é um indicativo dessa questão das 10 mil horas. Mas a banda foi criada lá em 57 e tem um fato interessante. Eu fui no Museu dos Beatles lá em Liverpool, onde você vai passando lá por corredores e tem tudo lá com objetos e com contextualizações da época e tal, e é muito interessante, porque eles tiveram um momento da história deles que foi vital, que foi na década de 60, eles começaram em 57, mas no começo dos anos 60, eles eram uma banda mediana que tocava em Liverpool, e eles conheceram um cara que era um cara que ele tinha ele convidava bandas para ir tocar na Alemanha, em Hamburgo, e ele tinha um boate strip. E ele estava inovando, ele estava fazendo coisas diferentes, então ele teve uma sacada. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma banda boa e colocar para tocar dentro da boate strip, que normalmente parece que não acontecia muita coisa. Não sei se eles deixavam a música tocando aleatória lá. E para aumentar o movimento, esse cara teve uma sacada, vamos colocar uma banda tocando o tempo inteiro, que aí vai chamando movimento, o pessoal vai dar gente entrando, gente saindo, vende mais bebida e gera aquele todo movimento, aquele burburinho, vira um point e aí ele vai fazer mais sucesso. Então o que esse cara fez? Ele conheceu em Liverpool os Beatles e convidou eles para ir para Hamburgo. Só que quando eles chegaram em Hamburgo, o grande fator que mudou o jogo para os Beatles, qual que foi? Com essa história dessa ideia desse cara de querer ter um movimento dentro da boate dele, eles tocavam o tempo inteiro, eles tocavam 8 horas por dia, 7 dias por semana.
Então, quando eles tocavam em Liverpool, eles tocavam 1 hora e eles tocavam as melhores músicas que eles tinham, os melhores números, tudo ensaiadinho, tudo bonitinho, 1 hora, todo mundo ia para casa e beleza. Quando eles chegaram em Hamburgo, eles tocavam todos os dias da semana, durante 7, 8 horas direto. E eles fizeram várias viagens dessa para Hamburgo. Então, no livro ele fala que de 1960 a 1964 eles se apresentaram 1.200 vezes. E cada vez dessa eles tocavam 8 horas, eles tocavam 8, 9, 10 horas, porque começava tipo à tarde e tinha dia que fechava 2 horas da manhã. Então, no Museu dos Beatles fala isso. Se eles não tivessem essa época de Hamburgo, quando o empresário deles fala, quando eles foram para Hamburgo eles eram uma banda, quando eles voltaram, quando eles pararam, 4 anos depois que eles voltaram dessa temporada de ficar lá tocando em Hamburgo direto, eles eram outra banda completamente diferente, porque eles tinham que ter muito mais repertório, eles tinham que improvisar, eles tinham que tocar jazz, eles tinham que inventar 1 milhão de coisas para ter material para tocar 8 horas. E aí eles, seguindo a regra das 10 mil horas, eles desenvolveram essa expertise ao longo dessas 10 mil horas durante essa temporada de 4 anos que eles iam e voltavam direto para Hamburgo. Outra história interessante, a história do Bill Gates, é bem parecida com a outra história lá do Bill Joy. Por quê? Porque o Bill Gates, ele era filho de advogado e a mãe dele era filha de banqueiro, então ele era de uma família uma família rica, né? Uma família bem de vida lá em Seattle. E ele estudava numa escola particular, o que nos Estados Unidos não é muito comum. O ensino fundamental normalmente é bom e os pais não gastam muito dinheiro, não preocupam em colocar em escolas particulares, mas ele era de uma família muito abastada e ele estudou numa escola que chamava Lakeside, uma escola muito famosa lá. E nessa escola, as mães tinham um clube onde elas faziam bazares para arrecadação e o que elas arrecadavam nesses bazares, elas decidiam fazer uma votação do que fazer com o dinheiro para melhorar a estrutura da escola, para investir ainda mais na escola, para fazer projetos diferentes na escola. E um dos projetos que eles fizeram, que essas mães fizeram com a arrecadação de $3.000 lá na década de 60 também, foi de fazer o clube da informática. Elas pegaram $3.000, que em 1968 era muito dinheiro, e elas compraram um terminal de informática para essa escola. E esse terminal, em 68, ele era tão avançado que ele era conectado num mainframe que ficava no centro de Seattle. Então pensa só, eles estudavam numa escola de ensino fundamental, ensino médio, que eles tinham acesso a um processador que ficava no meio da cidade a escola era conectada por cabo, era um negócio assim do outro mundo nessa época. E o Bill Gates, da mesma forma que o Bill Joy, ele teve acesso a esse tipo de tecnologia num período onde ninguém sabia programar, onde ninguém sabia como funcionava, ninguém tinha explorado isso ainda. Então, exatamente, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a oportunidade certa, e ele gostava muito daquilo. Então ele pegou aquilo e foi com tudo que ele podia, aprofundando naquela prática da programação, e aí nisso ele desenvolveu as suas 10 mil horas de prática em programação. E aí, quando a informática, a tecnologia foi se desenvolvendo, aí na década de 90 ele já tinha décadas de experiência em programação e conhecia muito, e aí ele fundou a Microsoft e tudo mais. Se não me engano, ele foi para Harvard e aí ele largou no meio, porque ele já tinha começado a Microsoft, quando começou a dar certo, ele já sabia que aquilo ali ia dar muito mais retorno do que qualquer outra coisa, e ele foi nessa direção. Então, quando a gente pega essas histórias, a gente vai entendendo, você vê que... uma outra história, uma história mais conhecida nossa, mais de perto, a história do Ayrton Senna. Eu pesquisei sobre a história do Ayrton Senna e o título assim, né, uma das coisas que o Ayrton Senna é mais conhecido pela comunidade, né, do automobilismo e pelos pilotos e por quem acompanha a Fórmula 1 e tudo mais, é que ele sempre foi o melhor piloto de todos na chuva.
era só chover, que mesmo com um carro ruim, ele ia dar um jeito de chegar na frente. Ele ia tirar mais aquele carro naquelas condições de chuva do que qualquer outro piloto no grid. Então ele desenvolveu essa fama de ser, o rei da chuva. E eu fui pesquisar essa história dele, é muito interessante, porque a Viviane Senna, numa entrevista, ela conta essa história. Ela fala assim, ele é conhecido pelo rei da chuva, mas eu lembro da primeira vez que ele correu na chuva. Ele tinha 13 anos e ele andava de kart, ele adorava andar de kart. E um belo dia, no meio do campeonato, não tinha acontecido isso até então, choveu muito. E nessa corrida, o desempenho dele foi terrível. O desempenho dele foi assim, o kart não ficava dentro da pista, ele rodava de um lado para o outro, ele passava reto, ele batia em tudo que aparecia. E ele foi um desastre total nesse dia. E o que aconteceu desse dia para frente? Ela falou, depois desse dia, era só chover que ele pegava o kart e ele ia treinar, ele ia dar uma volta. Eles tinham uma pista, não sei se era um bairro onde não tinha movimento ou era uma pista que eles tinham acesso, e era só chover que ele pegava o kart, ele ia treinar onde ele tinha acesso lá perto da casa dele, e ele treinava até anoitecer. Então, olha só, olha o poder que essas 10 mil horas têm. Até hoje, 20, 30, 25 anos depois da morte dele, ele ainda é lembrado como um dos maiores pilotos de todos os tempos, se não o maior de todos os tempos, indiscutivelmente o maior na chuva. Então, ele tinha talento? Tinha. Como eu falei no outro vídeo, o vídeo das inteligências, né, um dos primeiros vídeos lá, todos os 8 tipos de inteligência, todo mundo nasce com um pouco de talento em uma coisa, menos em outra, e as pessoas têm infinitas configurações, né? São tipos de inteligências diferentes que tem. Mas todo talento, o talento por si só ele não resolve. Ele não faz essa diferença toda para você se tornar muito bom em alguma coisa. Então, todas essas histórias, desde os Beatles até o Bill Gates, até o Ayrton Senna, tem um ponto comum que é o quê? 10 mil horas de prática. Essa história do talento puro, ele é muito mais um mito do que verdade. O talento ele é um ponto de partida, né? Todas essas pessoas, seja por acaso ou por sorte, eles tiveram as condições de praticar 10 mil horas ou mais até se tornar bom no que eles faziam. Então o talento ele acaba sendo simplesmente um ponto de partida, né? Aí você pode falar, não, mas 10 mil horas parece uma tortura, 10 mil horas é muito difícil, é muito tempo e tal. Mas como eu disse lá atrás, você só vai conseguir gastar 10 mil horas em alguma coisa se você tiver um senso claro de propósito nessa atividade que você está desempenhando. Né? Se você tiver um alinhamento com a pessoa que você quer ser. A gente não pensa muito, né, nesse tipo de coisa, essas reflexões, né? Quem é a pessoa que eu quero ser? Que contribuição que eu quero trazer para o mundo? O que eu acho que é tão importante que se eu conseguir fazer isso aqui bem, todo o resto vai se tornar menos importante ou até quiçá desnecessário. Eu falei disso também numa outra live. Então, esse ingrediente vital para você conseguir viver uma vida com propósito, de realização, é uma escolha. É uma escolha de qual atividade você vai desempenhar, você vai definir que vai ser aquela atividade que você vai ter a disposição de colocar as suas 10 mil horas. E o propósito ele entra diretamente nessa escolha. Porque nem que você quisesse, você conseguiria escolher uma coisa que não está alinhada com o seu propósito, que não tem uma profundidade de valores, que não tem que não faz um sentido lá no centro, no âmago do seu ser, que aquilo faz sentido, que aquilo tem valor, que aquilo vai fazer diferença, se não for para os outros, para você. De alguma forma, com certeza, aquilo vai fazer diferença. Então, isso envolve paixão, isso envolve conhecimento, autoconhecimento, né? Isso envolve valores. Então, se eu pudesse dar uma dica, né, para você sair daqui um pouco mais perto, né, do seu propósito, de viver uma vida de autorrealização, de viver uma vida onde você esteja vivendo o seu propósito,
Eu te digo o seguinte, se pergunte o que você quer o suficiente para você conseguir gastar as suas 10 mil horas na prática daquilo, no desenvolvimento da habilidade daquilo, para um dia essa habilidade se desenvolver e se traduzir em valor, seja para você, seja para as outras pessoas. O que vai fazer diferença o suficiente na sua vida que vão fazer essas 10 mil horas valerem a pena. Tá bom? Então, essa reflexão deixo para vocês hoje. Isso era o que eu tinha para o vídeo de hoje. Agradeço a todos que entraram e um grande abraço. Na quinta-feira vai ter live. Eu vou estar meio na correria na quinta-feira, mas eu acho que às 8 vai dar para fazer sim. E deixa eu até ver dar um spoiler aqui do tema da próxima live. Interessante. O tema da próxima live é: não cometa esse erro se você quiser ter realização na vida. Então, se fosse você, não perdia a próxima live de quinta. E é isso daí. Agradeço a todos, um grande abraço, até mais.